O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai falar sobre como manter os clientes que você já conseguiu por mais tempo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu acabei tendo nesses últimos meses, vamos dizer assim, alguns churns, e eu já vou te explicar o que é isso, eu acabei perdendo alguns clientes. E é uma coisa que, para quem tem agência, para quem trabalha com tráfego pago, é muito possível de acontecer. Então, fica até o final desse vídeo, se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Eu sou Ronaldo Henrique, criador desse canal, eu ajudo gestores de tráfego para negócios locais a viver disso daqui como eu vivo. Então, vem comigo. Bora lá pro conteúdo. Primeira coisa, tá? Eu preciso te explicar o que é churn. Churn é basicamente quando você perde o seu cliente. Então, você tem um cliente lá, está atendendo ele, e o churn é basicamente isso. A gente chama de churn quando você perde esse cliente. Tem outra coisa que a gente também precisa falar, antes de eu entrar como você vai fazer para manter esses clientes, de LTV. LTV é o tempo, é uma sigla em inglês, tá? Mas é Lifetime Value, basicamente, e é o tempo que o seu cliente ele fica na sua empresa, que fica com você. E, por exemplo, tem clientes que você vai fechar contrato de 6 meses e aí ele vai ficar com você 6 meses. Tem clientes que, por exemplo, você vai gerar e entregar resultados para ele que ele vai ficar 1 ano. E por assim vai. Aqui eu estou te dando alguns exemplos. Primeira coisa, tá? E aqui eu vou entrar na parte, e aí presta muita atenção nisso, eu vou entrar na parte do que a gente precisa fazer para conseguir fazer com que esses clientes eles fiquem mais tempo. Porque senão não adianta nada, para pensar. A gente sempre faz conteúdos aqui, inúmeros conteúdos aqui sobre prospecção, sobre como prospectar no WhatsApp, tem tudo aqui que você precisar, literalmente tudo. Fechar reunião e tudo mais. A gente sempre faz conteúdo sobre isso. Agora imagina que você tem todo esse trabalho de prospectar, de ir para uma reunião, de fechar, de fazer contrato. E aí, logo que você, depois que você faz tudo isso, no primeiro mês, por exemplo, o cliente ele vai e encerra com você, vamos dizer assim, né? Qual que é o problema disso? Que você teve todo aquele tempo para prospectar, você teve todo aquele tempo para fazer tudo que você fez, você já tinha uma receita ali dele e no final você perde esse cliente. E isso acontece muito, vocês não têm noção, isso acontece muito com a maioria das agências. E aí eu não tô falando que você não vai perder. Primeiro mito que a gente precisa tirar, cara, é impossível, presta atenção nisso, tá? Você não ter churn. É normal que, por exemplo, qualquer empresa, um cliente, ele tem um tempo ali que ele vai ficar um tempo de duração nessa empresa e depois ele vai para outro serviço ou coisas assim. Isso é muito possível de acontecer. E eu tô falando que não vai acontecer com todos os seus clientes, mas vai acontecer com um ou outro. Isso é uma coisa normal. O que você tem que evitar é que aconteça muito. Isso é um problema. Mas uma hora ou outra isso acontecer é uma coisa normal. Primeiro ponto, então, é isso. Segundo ponto, como que a gente evita disso ficar acontecendo de uma coisa... Imagina assim, por exemplo, tem 5 clientes. Se os 5... Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$ 30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. Os clientes te deixam, cara, você basicamente não tem mais clientes, você basicamente não tem mais trabalho. Isso não pode acontecer. E aí, como que você faz para... Eu vou te passar aqui 3 pontos que eu considero super importantes e como que você faz essa venda do seu serviço. E enquanto eles permanecerem, você não pode descansar. Eu faço sobre esses 3 pontos. E aqui, cara, se você entender isso daqui, vai ser muito, mas muito difícil mesmo de você perder os seus clientes, tá? Então, primeira coisa, você não vai vender serviço de gestão de tráfego apenas, como gestão de tráfego. E aí fica meio confuso, né? A gente trabalha com gestão de tráfego, mas eu não vou me vender como gestor de tráfego? Como assim? Cara, você sempre vai vender para o seu cliente projeto.
Como assim? Quando eu tô fechando um contrato, quando eu tô fechando com um cliente, eu não faço simplesmente assim, cara, eu vou te atender e tudo mais, se eu te gerar resultado, você fica comigo, senão você não fica, não. Eu sempre vendo um projeto, então eu fecho contratos de no mínimo 6 meses a um ano. Então, vamos supor que eu fechei um contrato de 6 meses. Eu vendo para esse cliente que a gente tem um projeto de 6 meses. Eu estou me comprometendo com ele durante esses 6 meses para que a gente mude o faturamento dele, para que a gente aumente a receita dele, para que a gente consiga mais clientes, para que a gente encha a agenda dele. Então, é com isso que eu me comprometo. E por que é importante a gente fazer dessa forma? Porque imagina comigo que você fecha um contrato de 6 meses e isso acontece, tá? E aí, no primeiro mês, eu não consigo gerar resultado para esse cliente. Porque eu estou testando a ferramenta, eu estou testando. Vou dar vários exemplos aqui, tá? Não quer dizer que eu faça isso, mas para vocês entenderem. Eu estou testando o tipo da campanha porque com esse cliente não está dando certo. Estou testando o raio porque com esse cliente não está dando certo. Eu estou testando vários públicos. Isso é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Então, a gente precisa ter isso claro justamente para que você não venda algo para o cliente e aí acabe não tendo resultado no primeiro mês e o cliente encerre. É totalmente diferente quando você vende um projeto. E aí, isso funciona com qualquer coisa. Quando o cliente ele faz um investimento tanto em você, que aqui a gente está falando da parte de gestão de tráfego, num projeto, quando ele faz investimento em outro projeto, é muito possível de que no primeiro mês não dê tão certo, é muito possível que nos primeiros 15 dias tenha testes. Isso acontece, mas essa é a visão quando o cliente consegue enxergar de fato que é um projeto, entendeu? E aí a gente continua aqui. Então, um projeto de 6 meses, porque se não der resultado logo no primeiro mês, ele consegue enxergar com um projeto. É basicamente isso. Segundo ponto, e aqui a gente vai falar sobre 3 coisas, tá? E isso daqui, cara, se você entender, basicamente é o que vai fazer com que os clientes fiquem com você. Na minha visão, tem 3 coisas que são super importantes para o cliente ele continuar contigo. Primeira coisa é a organização. Cara, não tem como. Não tem como mesmo você conseguir manter clientes se você não é uma pessoa organizada. E aí, quando eu digo uma pessoa organizada, é no sentido de não que você é uma pessoa super organizada com tudo, aquela pessoa metódica e que faz as coisas assim e que tem que cumprir, que tem toque. Não estou falando isso. Mas que utiliza uma boa ferramenta de gestão e o Google Agenda. Por que eu estou falando isso? Porque ferramenta de gestão, por exemplo, Trello, por exemplo, ClickUp e outras Notion e outras ferramentas, elas possibilitam que você crie lá tarefas. Ela possibilita que você coloque lá os seus clientes. E aí você sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Quando que o meu cliente ele tem que pagar o Meta Ads? Todo dia 15, por exemplo. Então você vai ter lá uma tarefa que vai te lembrar disso. Quando que eu preciso otimizar as campanhas dos meus clientes? Tal dia, tal horário. Você tem lá tarefas que te lembre disso. Porque a nossa cabeça ela não é boa para ficar lembrando das coisas. Então imagina, você tem 5 clientes. Aqui eu tô chutando baixo, tá? Eu já atendi mais de 30 clientes. Então, para pensar comigo. 30 clientes, como que você lembra de cada coisa de todos? Não tem como. E são essas ferramentas de gestão que vão te ajudar nisso. Então você precisa utilizar uma ferramenta de gestão. Se você não faz isso, vou aproveitar para te falar mais uma vez. Clica aqui embaixo no link, eu entrego um template de uma ferramenta de gestão chamada Trello, tudo completo. Basicamente você só precisa duplicar e utilizar. Então aproveita, além de todas as aulas, conteúdo do WhatsApp, grupo no WhatsApp, enfim. Mas você consegue fazer isso aqui agora, clicando no link da descrição. Outra coisa, Google Agenda. Cara, não tem como você ser adulto e viver sem uma agenda. Se você ainda não faz isso, começa isso agora. Se você é muito jovem e está vendo esse vídeo, começa isso agora. Porque não tem como a gente lembrar das coisas, de todas as coisas, e não tem como a gente estabelecer uma rotina se a gente não tem uma agenda. A agenda é super importante. No início vai ser difícil, no início você vai ter algumas dificuldades, no início é normal que isso aconteça, mas quando você se adaptar, quando você começar a aprender, quando você utilizar, você vai ver que te salva muito. Então você começa a ter um horário para fazer tal coisa, outro horário para fazer tal coisa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Sua família marca um almoço, você coloca lá na sua agenda, você não vai perder o almoço da sua família porque está com muito trabalho, se você, óbvio, se comprometeu aí. Então, isso te ajuda não somente consigo mesmo, mas também com as pessoas. Então, utiliza pelo menos ferramenta de gestão e Google Agenda, pelo menos isso, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a organização.
Segundo ponto, comunicação. E aí, o que eu tô falando, tá? Cara, para você ter essa comunicação com o cliente, você precisa ter um grupo no WhatsApp. Então, eu sei que para muitos isso é óbvio, mas tem pessoas que não sabem disso. E calma, tá? Que eu vou te trazer coisas aqui que não são tão óbvias, mas isso daqui para muitas pessoas é óbvio, mas você precisa ter um grupo no WhatsApp no qual você atenda essa pessoa e essa pessoa tenha contato ali, crie relacionamento contigo. Por quê? Porque eu comecei a atender basicamente dois clientes que já não tinha gestor de tráfego, mas resolveram mudar porque não tinha comunicação com ele. As pessoas não sabiam para onde ir, as pessoas não sabiam o que fazer. Uma delas até tinha bons resultados, só para você ter uma noção. Tinha bons resultados, mas ficava assim: tá bom, eu tenho bons resultados, mas e aí? O que eu faço agora? Como que eu avanço? Como eu consigo aumentar meu faturamento? Eu não sei. Ele não me comunica, então você precisa se comunicar com o seu cliente. Isso precisa ser feito de forma diária para a construção de relacionamento, tá? Segundo ponto, reuniões. Cara, semanal, mensal, a cada 3 meses, não importa, mas você precisa fazer reunião para ver tete a tete o seu cliente, para falar sobre as coisas, para conversar, para entender com ele as dores, o que ele está achando que está bom no seu serviço e o que não está. Muita gente acaba fugindo disso, né? Ah, eu não quero falar, ai, nossa, não tô dando resultado, eu não vou falar com... Cara, é 1000 vezes pior. O que você prefere? Você prefere que seu cliente fale assim, ó, tô insatisfeito com isso, com isso, com isso, com isso? Ou você prefere que ele esteja insatisfeito e não te fale nada e do nada cancele com você? É 1000 vezes melhor, mas 1000 vezes melhor que ele te fale, cara, isso daqui pra mim não tá legal, os resultados não tão legais, isso daqui não tá legal, e você saiba disso. Por quê? Porque se você sabe, você consegue resolver. Eu prefiro 1000 vezes que as pessoas se comuniquem, falem pra mim, e aí eu digo isso tanto na parte de trabalho quanto também na parte pessoal, porque eu consigo saber como que eu posso melhorar o que eu estou fazendo, entendeu? Então é super importante que você tenha esse contato de fato com o seu cliente. Utilize a sua comunicação, desenvolva a sua comunicação, tá? E o terceiro aqui são resultados. Cara, você precisa entregar faturamento. Quando a gente fala de gestão de tráfego, a gente está falando que a gente vende dinheiro para o cliente. Então, quando a gente entra numa reunião, a grosso modo, a gente está falando assim, cara, você vai investir R$ 2.000 no meu serviço, você vai investir R$ 5.000 em tráfego, tô dando um exemplo, tá? Ou seja, você vai investir R$ 7.000 para no final você ter ali R$ 40.000 de faturamento a mais, R$ 50.000, R$ 100.000 a mais de faturamento. E por assim vai. Então, o que significa isso? Que basicamente você está vendendo para ele mais dinheiro. Então, o seu serviço é entregar mais dinheiro para ele, entregar mais clientes, entregar mais faturamento. Se você não está conseguindo fazer isso, cara, você precisa entender o que está sendo executado. Lembrando, a gente já vendeu um projeto. Então você tem tempo para ver se o problema de fato está no público, se o problema está no criativo, se o problema está na estratégia, aonde que está o problema. Se o problema está no atendimento, porque muitas das vezes o problema está no atendimento, não tem a ver com o tráfego, mas tem a ver com a pessoa que está recebendo os leads. Então você precisa identificar isso e resolver. Por quê? Porque mesmo a gente vendendo um projeto, se o projeto ele se torna caro para o cliente, e quando eu digo caro é o quê? O cliente ele investe e ele não tem retorno, esse projeto ele não se torna saudável. E quando a gente pensa em manter os clientes, os projetos precisam ser saudáveis, a ponto de que o cliente ele sente que ele está investindo e ele sente que ele está tendo retorno financeiro através disso, entendeu? Então isso é extremamente importante, porque senão basicamente ele vai pensar, estou investindo, 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 não volta nada, para que eu estou investindo? Essa é a lógica, entendeu? É assim que o cliente pensa. E a gente tem que tomar certo cuidado com isso, porque senão ele vai ficar investindo e não vai ter retorno, no final ele vai até falar mal do seu serviço para outras pessoas e tudo mais. Então o projeto ele precisa ser saudável. E para ele ser saudável, você precisa entender o que está fazendo com que não gere certo resultado e resolva isso. Então, esses são os 3 pontos para mim que são fundamentais, tá? Organização, comunicação e resultados. E aqui entra outro ponto, e aqui, cara, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, quando eu digo a gente, eu estou me incluindo, inclusive, nisso. Por quê? Porque quando a gente tem certos clientes, vamos supor, tá? Aqui eu vou dar um exemplo prático para você conseguir entender, porque você pode estar nessa fase agora, como você pode estar chegando ou você vai chegar. Vamos supor que você tenha 10 clientes, tá? E cada cliente te pague R$ 1.000. Então você tem um faturamento ali de R$ 10.000. Como a gente está falando de gestão de tráfego, a gente está falando que, cara, basicamente isso vem líquido para você.
Você paga ali os impostos e tudo mais, mas vem líquido. Você não paga ali. É diferente, sabe? Por exemplo, você fatura R$ 10.000, mas você trabalha com cimento. Então você vende cimento. A gente está falando que você teve um custo ali para adquirir os cimentos e você tem um lucro. Então você não fica com praticamente tudo. Você vai ficar ali com uma margem, muitas das vezes pequena. No caso do gestão de tráfego, você fica com uma margem que é quase total ali. Porque a gente está prestando serviço. E aí, muitas das vezes o que acontece é a gente acabar se acomodando, porque vamos supor, você tem 10 mil reais, tem 10 mil clientes, 10 mil clientes, tem 10 clientes, então tem 10 mil de faturamento, e aí você pensa assim, cara, eu tenho já 10 mil de faturamento, vou ficar aqui e tudo mais, só que o que você tem que lembrar, primeiro, que você não pode simplesmente descansar, e descansar é tipo assim, de ficar, não, agora tá de boa e tudo mais, por quê? Você tem que lembrar que existe uma coisa chamada LTV, o seu cliente, ele tem um tempo para ficar com você. Isso varia de agência para agência, mas pode ser que ele fique com você 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como 3 meses também. Se você depender apenas desse cliente, é muito provável que o seu faturamento vai cair. Então, o que a gente precisa fazer? Você precisa pensar como predador, como de fato um predador. Como assim, tá? Presta atenção. Quando a gente fala da parte comercial, você é basicamente um predador. Se um predador, vamos supor lá um leão, ele está na floresta. Ele pega e caça, mas como eu falei, né? Então vamos imaginar que o leão caça. Então ele vai lá, ele caça num dia. No outro dia ele precisa caçar novamente e por assim vai. É a mesma coisa quando a gente está falando da parte de gestão de tráfego. Porque você pode ter um cliente ou 10 clientes e do nada esse cliente ele pode não estar mais com você. Então por conta disso você precisa estar sempre indo atrás de mais clientes. Isso é uma coisa totalmente natural. E aí, isso é o pilar para você construir uma agência. E qual que é o pilar para construir uma agência? São duas coisas. É basicamente o LTV, que é o tempo que o seu cliente ele vai ficar com você. Então, você precisa manter os clientes o máximo de tempo possível, pelo menos a maioria dos clientes. Então, vamos supor, você tem 10 clientes. 8 clientes ali, vamos colocar 80-20, né? 8 clientes precisam permanecer com você para que, de fato, através das vendas, através de aquisição de novos clientes e tudo mais, você consiga construir uma agência. Então, vamos supor, você tem ali cerca de 10 clientes, você perde 2 clientes. Teoricamente, você ficaria com 8, mas você conseguiu mais 4 clientes novos. Então, você vai, na verdade, para 12 clientes. No próximo mês, vamos supor que você perca mais 2 clientes de novo. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas você conseguiu mais 4 clientes de novo. Então, teoricamente, você iria para 10, você vai para 14. E assim vai sendo construída uma agência. Porque, consequentemente, de mês para mês, você vai adquirindo novos clientes ao mesmo tempo que você vai mantendo. Agora, pensa aqui comigo. Se você não tem uma estrutura, presta atenção nisso, tá? Porque isso daqui é muito importante. Se você não tem uma estrutura, e aí você fica tendo vários churns, você tem 10 clientes, você não consegue manter a maioria desses clientes. Você não vende projeto, você vende apenas gestão de tráfego. O cliente não tem resultado no primeiro mês e fala, cara, sinceramente não dá mais, eu agradeço e tudo mais. Ele encerra com você. Você não tem organização, comunicação e não gera resultado. Ou você faz apenas uma dessas 3 coisas. Cara, o que eu já vi de gente gerando resultado, mas não tendo comunicação e perdendo o cliente é brincadeira. Eu já te falei, acabei de citar. Ou de pessoas que têm organização e comunicação, mas não gera resultados, também vai perder o cliente. Se você não consegue ter esses pontos e você não vende, cara, basicamente você, assim, é totalmente sustentável. Não dá nem para falar que você vai tentar construir uma agência, porque eu, por exemplo, moro sozinho. Vamos supor que, por exemplo, eu perca todos os meus clientes e não consiga adquirir novos clientes, cara, eu preciso ir fazer alguma outra coisa. Não tem como eu trabalhar com isso, entendeu? Então, esse que é o ponto. Por isso que é importante você aprender e você se desenvolver na parte de vendas, porque vendas vai ficar te trazendo clientes. Óbvio que também não adianta, por exemplo, você conseguir 4 clientes e perder 4 clientes. Você conseguir 4 clientes e você perder 4 clientes. Vai ficar naquele círculo vicioso. E aí você não chega a lugar nenhum também. Você não consegue construir algo grande. Para você construir algo grande, você precisa atender muito bem os clientes que você tem. E você precisa adquirir novos clientes. É tipo assim, 2 braços. Cara, ó, entenda isso, tá? Para você construir algo nessa parte que a gente está falando de gestão de tráfego, são 2 braços.
são basicamente dois braços. E você precisa se desenvolver e aprender o máximo sobre eles e focar neles. Que é conseguir clientes e atender os clientes. É basicamente esses dois braços. Consegue clientes, atende clientes. Consegue clientes, atende clientes. Você resolvendo isso, você entendendo sobre isso, vai ser uma coisa natural de você trazer o tempo todo clientes novos, todos os meses. Vai chegar cliente, chegar cliente, chegar clientes. E você vai ficar atendendo os clientes. Por mais que você perca um cliente ou outro, se você atende muito bem os clientes, é muito difícil você não... Por exemplo, cara, se você tem uma boa organização, se você comunica bem, se você gera bons resultados, é muito difícil, mas muito difícil mesmo, de você não atender esse cliente. Óbvio que vai ter um cliente ou outro, por exemplo, principalmente quando você atende nichos diferentes, que você não gere tanto resultado para ele, ou você não consiga gerar resultado para ele. Pode acontecer, mas se na maioria você estiver fazendo um bom trabalho, você vai permanecer com os outros clientes. Então, qual que é o lance desse vídeo? É você entender que não adianta você focar em todos os meus conteúdos e aprender sobre vendas, prospecção e tudo mais, mas você não conseguir atender bem esses clientes e manter esses clientes. Então, o conteúdo de hoje foi esse. Eu vou pedir para você mais uma vez se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal, deixe seu like nesse vídeo, porque isso é muito, mas muito importante. Aproveita e deixe para você mais outros 2 vídeos. Esses 2 vídeos, cara, acredita, eles vão te ajudar a se desenvolver, a aprender mais e a ir muito mais longe. Conta comigo.